17 bilhões em dívida, prejuízo de 10 bilhões num único trimestre, patrimônio líquido negativo de 8 bilhões de reais e uma queda de 36% no dia de hoje, já somando 78% no ano. Senhoras e senhores, essa é a Casas Bahia. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho por onde ela passou e aonde ela vai chegar, né? Se vai chegar em algum lugar com tudo isso que está acontecendo, e a gente vai entender um pouco do seu pedido, né, de recuperação judicial e talvez analisar os gráficos, né, talvez, para saber se há alguma coisa a ser feita aqui ou não em Casas Bahia hoje. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar, inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês, pelo menos entender, né, o que está acontecendo, como o caso de Casas Bahia. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, tá? O que está acontecendo com ela. Então o que aconteceu? Né? A Casas Bahia pediu recuperação judicial com dívida de 17,3 bilhões e a ação cai em queda livre. Basicamente, o que aconteceu foi isso, né? O colapso foi anunciado, tá? Então a gente já tem ali o pedido de recuperação judicial protocolado no dia 16/8, né? No Foro Central Civil de São Paulo, envolvendo o Grupo Casas Bahia e 9 outras empresas do conglomerado. O passivo total foi na casa de 17,3 bilhões, sendo 16,4 bilhões em credores, tá? 754 milhões em dívidas trabalhistas, 154 milhões com micro e pequenas empresas. O prejuízo que selou o destino de 100,1 bilhões de reais no segundo TRI de 26. Antes, né, tinha uma perda de 555 milhões um ano antes. Nossa, uma diferença bem bizarra, né? De 555 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado, passou para 10 bilhões de prejuízo. Em bases ajustado, prejuízo de 978 milhões, com 9, mais ou menos 9,1 bilhões em eventos não recorrentes, baixa de ativos, reestruturação, efeito tributário. Patrimônio líquido negativo de mais ou menos 8,1 bilhões de reais. A empresa vale menos que zero que contaminante, tá? Reação no mercado, a ação caiu até 36% no dia, chegou a entrar em leilão, cotada a mais ou menos 0,61 centavos, com 70,71% ao ano de queda. O que já tinha acontecido, fechamento de 289 lojas, demissão de mais ou menos 3 mil funcionários e redução de estoque, contratos e despesas. Quem ganha e quem perde, obviamente, com isso? Perde o acionista minoritário, que eu não sei se ele está assistindo esse vídeo e se ele está, né, bem, passando bem, mas enfim, perde o acionista minoritário que vê quem está dentro, né, viu a ação cair 78% no ano e 36% em hoje, né? Em recuperação judicial, o acionista é o último da fila de credores que tem prioridade. O risco de perda é relevante, do capital é concreto. Perda de credores também. Os 16,4 bilhões em dívidas, tá? Que quirografárias provavelmente sofrerão haircuts, desconto e alongamento de prazo no plano de recuperação, tá? Então, para quem a Casas Bahia está devendo, vai ficar na mão também. Fica no limbo. Os fornecedores. A XP alertou que os fornecedores podem restringir condições comerciais ou exigir pagamentos mais rigorosos, dificultando a recomposição do estoque antes da Black Friday e do Natal. Períodos cruciais para o varejo. Ponto importante, isso aqui realmente é um ponto bem importante. Porque, né, se essa época é uma época importante, obviamente daria um alívio, né, nessas dívidas, porque provavelmente há uma receita maior, um lucro maior por conta dessas épocas do ano, porque o varejo, querendo ou não, ele é sazonal, principalmente no final do ano, né? Fica no limbo os funcionários, né? 3 mil funcionários demitidos, isso realmente é ruim. 298 lojas fechadas e a RJ pode levar a mais cortes na segunda fase de recuperação judicial. Ganha os credores com garantias e a justiça. A RJ cria um ambiente organizado para a negociação, protegendo empresas de execuções imediatas. Beleza. Os investidores que devem fazer a partir de agora, a recuperação judicial reduz o risco imediato de ruptura, mas não resolve o problema operacional. O benefício é criar um ambiente organizado para negociar com os credores, né? Mas a empresa segue altamente exposta ao consumo discricionário. O
crédito ao consumidor e juros elevados. Principalmente, né, os juros elevados, ainda mais que ela empresta também bastante dinheiro, então tem muitas confusões. Já é a segunda, né, maior, a única que sobrevive aqui das grandes, né, Americanas também sofreu por outros motivos, Bahia está sofrendo e agora quem será o próximo alvo, né? Tem aquele meme do fantasminha entrando nas portas, batendo nas portas e deixando um rastro de sangue, né, com a porta aberta. Não sei se não está batendo na porta já da Magazine Luiza. Gatilhos para monitorar elevação e aprovação do plano de recuperação. O evento central definirá, né, o wirecut dos credores e a diluição dos acionistas. Reação dos fornecedores. Se restringirem o crédito, o desabastecimento antes da Black Friday, Natal pode ser fatal. Provavelmente a situação iria piorar, né, se isso não ocorrer. Resultado da fase 2, os redimensionamento da operação, tá? Precisa gerar caixa. Então, basicamente, o fechamento dessas 298 lojas, a ideia é reduzir custo. Vamos ver os próximos balanços e vai gerar um caixa. Sensibilidade de juros. Então, o BBA calcula que cada 100 pontos BIP da Selic impacta o FCF, né? Anual em mais ou menos 200 milhões. Em tese, a Selic iria ter uma redução ali até o final do ano, continuando a diminuir cortes, né? Talvez melhore aqui. Os riscos que dominam a tese: o risco de diluição total. Em uma capitalização emergencial, o minoritário é o mais afetado. Risco de desabastecimento sem fornecedores abastecendo, não há vendas. Risco de falência: se o plano não for aprovado ou executado, a RJ pode evoluir para falência. Risco de juros: a tese é altamente sensível à Selic, juros altos pressionam a demanda e o custo de captação. Para quem está dentro, se tiver alguém, obviamente, avaliar seriamente a posição. XP, então BBA e Morgan Stanley colocaram a recomendação em revisão ou mantém a visão negativa. O risco de perda é relevante do capital é alto. Se você não tem convicção forte na recuperação, a RJ é o momento de reavaliar. Para quem quer entrar, não entre. Simples. A ação caiu 78% no ano e segue em queda com a recuperação judicial. Comprar barato numa empresa com patrimônio líquido negativo, prejuízo bilionário e incerteza sobre a continuidade é o cenário clássico do Value Trap. Espere o plano de recuperação ser aprovado e a empresa pode mostrar geração de caixa sustentável antes de qualquer consideração. Então, a Casas Bahia entrou em recuperação judicial no domingo, tá? Confirmando o cenário, o mercado já antecipava após um prejuízo bilionário de 10,10, o patrimônio líquido de 8,1 bilhões e o alerta da auditoria sobre a continuidade operacional. A ação despenca 36 hoje, por cento, né? Já acumula uma queda de 78. O grupo tem 17,3 bilhões em passivos e fechou 289 lojas como parte da segunda fase do plano de transformação. O ponto é saber se esse plano de transformação vai funcionar ou não vai, tá? Então esse é o ponto bem importante, porque caso não funcione, nós poderíamos ver um cenário ainda pior para Casas Bahia se existe este cenário, tá? Ainda pior. Então, tem um cenário também que a gente está tendo uma da Braskem, então tem várias empresas que estão neste cenário, tá? Mas no caso da Braskem é negociações com os credores, então toda vez que sair algum fato relevante, por exemplo, na Braskem, sobre os credores, pode piorar a ação. A mesma coisa se vale aqui para Casas Bahia. Qualquer cenário, tanto otimista quanto pessimista, pode piorar a situação. E o que falar dela, graficamente, eu acho que fica muito difícil, né? Casas Bahia, a gente pode contar um pouquinho da história. Casas Bahia foi lá, teve seu IPO em 2012, né? Um valor considerável. Se a gente for aqui, deixa eu tirar aqui, ó, os dividendos e os agrupamentos. O IPO ali na casa dos R$ 20 após o seu IPO lá em 2013, dia do mês 11 de 2013, ela praticamente devolveu todo o seu valor de IPO, né? Uma barra de praticamente uma queda no mês de 70%. Desde então, nunca mais foi visto. Na verdade, foi ali em 2020, foi visto novamente o preço do IPO a 20 com R$ 71 e a partir disso ela perdeu o valor gigantesco. Houve aqui um processo gigante, provavelmente deve ter ocorrido aqui
agrupamento, tá? Provável que tenha ocorrido um agrupamento, e aqui também. E aí, depois disso, foi ladeira abaixo. Se a gente for ver, ela estaria se aproximando da mínima histórica, né? Não chegou a romper a mínima histórica, foi na casa dos 0,44 centavos, 0,43 centavos, né? Não chegou, fechou abaixo, então ficou ali na mínima histórica Casas Bahia. E a expectativa para o futuro é a pior de todos, né? Eu acho que esse é o pior cenário para Casas Bahia desde muito tempo. E realmente não tenho o que fazer. Comentar sobre os gráficos aqui é uma perda de tempo por esse cenário. Nem pensaria em cenários de day trade, né? Nem existe essa possibilidade hoje. Mas sim uma explicação do que realmente aconteceu e a expectativa para o futuro segue sendo incerta para Casas Bahia. E, obviamente, espero que quem esteja assistindo esse vídeo só esteja aqui de curioso e não seja um investidor em Casas Bahia, porque a situação é bem crítica agora. E tente sair o mais rápido possível, se puder, né? Se tivermos liquidez aqui na Casas Bahia para poder sair de última hora. Mesmo que tiver perdendo, né? Tiver no negativo nas posições, vale a pena sair daqui e ir embora, porque a situação é exatamente muito crítica. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, contando um pouquinho da história aqui, para onde a gente chegou. A gente viu que são números bilionários, dívidas bilionárias da Casas Bahia, e a situação é crítica e não há previsão de melhora. Principalmente, eu acho que o ponto mais crítico é se não houver uma reorganização com os fornecedores, né? Imagina se a situação já está ruim, agora imagina um cenário hipotético que os fornecedores não entreguem, por exemplo, para a Casas Bahia, final de ano, Black Friday, materiais para venda. E aí a situação que está bem ruim, ela provavelmente vai piorar, porque como o varejo é sazonal, principalmente no final do ano, sempre quando tem eventos, né, tem um resultado melhor, mas principalmente no final do ano, seria o alívio, entre aspas, né, de alguma forma, para o caixa. E isso não ocorrendo, as coisas tendem a piorar. Mas antes de eu finalizar aqui o vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo casos críticos da Casa Bahia, tá? Casos bem críticos. Beleza, galera? Até o próximo vídeo e fui!